Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós vamos dar a continuidade, né, com os nossos livros de 2021. Só que hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula com o nosso livro de 2021. Que bom, né? Então a tia Cris está aqui com vocês, né, para a gente aprender mais, para a gente conhecer mais. E olha que interessante o nosso conteúdo, gente. O nosso conteúdo hoje é falando sobre a origem das organizações urbanas. E nós vamos falar de quem? Da época da pré-história. Olha só, é bem interessante. Então, vem comigo aprender mais. Vamos lá? Vamos lá, né? Então, olha só. Então, observem aí a professora mostrando para as crianças, explicando como eu estou fazendo com vocês agora. Explicando sobre o nosso conteúdo, né? Para ter mais conhecimento. Olha só que interessante. Então, vamos passar para a primeira página. Olha, gente, nessa primeira página nós vamos falar das formações das primeiras comunidades. Então, vocês sabem que as primeiras comunidades surgiram na época dos homens das cavernas, né? Então, pronto. Então, o nosso conteúdo agora é falando sobre isso aí. Olha só, há milhares de anos, nós, os seres humanos, né, começamos a nos unir. Eles na época, porque eles queriam um grupo, né, viver em grupo, né, e esses grupos, eles pensavam em quê? Em formar a sociedade, não é isso? E essa sociedade era para sobrevivência, né, então eles se juntaram para sobreviver, né, e fizeram o quê também? Procuraram os grupos, né, para facilitar, né, a conseguir também os alimentos, né, proteger contra os animais selvagens, né. Então eles viviam onde? Eles iam se proteger aonde? Nas cavernas. E quando eles estavam nas cavernas, eles deixavam o conhecimento deles, a escrita deles eram os desenhos que eram feitos nas cavernas. E o nome dessa arte é a arte rupestre, né? Que eles deixavam a escrita dele na época da pré-história, certo? Então, aqui, quando vocês estão observando, como vocês estão observando, ó, tem esse espaço tem no material de apoio de vocês, tem na página 29, vocês vão colar aí, tá bom? E depois vocês vão escrever aqui embaixo, tá bom? Escrevam o que essas pessoas estão fazendo. Então, vocês vão escrever, depois que vocês colar, vocês vão escrever aqui, tá bom? O que eles estão fazendo, tá? Não esqueça, essa arte aqui se chama arte rupestre, que eles desenhavam, né, o que faziam, contando a história deles, né, na caverna, tá bom? Certo? Então, vamos passar. Olha só, as primeiras cidades, né, para se protegerem do frio e da chuva, os seres humanos procuraram abrigo, né, eles procuravam abrigo. E esses abrigos, onde era que a gente acabou de falar, eram nas cavernas, né? Então, em cavernas, isso foi há milhares de anos. Com o passar dos anos, essas pessoas foram conhecendo, né, os materiais e a técnica de criar, de fazer algumas ferramentas para ajudar no dia a dia, certo? Então, eram armas para caçar, para pescar e se proteger dos animais. As primeiras ferramentas eram simples, construídas sem o auxílio de máquinas e sem muita complexidade. A maioria delas eram feitas apenas com paus e pedras. Eram usadas, por exemplo, lanças, né, lanças de ossos, né, martelo de pedra. Então eles pegavam e faziam essas ferramentas como vocês estão vendo. Olha só, primeiras cidades e os rios. Então, as primeiras cidades, gente, sempre as cidades eram feitas, eram organizadas, eram feitas próximo ao rio. Por quê? Porque o rio ajudava com a água para proteger, né, para a sobrevivência, tanto para eles como os animais, tá? Então, eu vou ler um pouquinho aqui. Os grupos humanos iam se formando e progredindo. Alguns desses grupos se uniram e formaram as comunidades. As comunidades cresceram e formaram-se as cidades.
Olha só como foi, né? Graduativamente, não é isso? Foi primeiro uns, depois as sociedades, depois foi as comunidades e agora as cidades, certo? As primeiras cidades surgiu perto de rios, como as cidades de Rascaquef. Essa cidade é uma das mais antigas do mundo, tem aproximadamente 10 mil anos, né? Está localizada na Turquia, pessoal. Está perto de um rio, né, que facilitou o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e de tantas outras atividades, como o abastecimento de água para as casas, né, o transporte fluvial e o comércio. Olha só, aqui são cidades de antigamente. Como era formada as cidades de antigamente, né? Olha só, então vejam aí, né, o processo, né, como foi que se desenvolveu, né? Então, processo de desenvolvimento das cidades não aconteceu igual em todos os lugares, né, do mundo, nem ao mesmo tempo. Contudo, assim como as cidades de que a tia acabou de falar, aquela cidade, né, Ras, muitas outras surgiram perto de rios ou do litoral. Então, a proximidade com a água facilitou muito a vida das pessoas, não é? A sobrevivência, né, também dos animais, nas construções que também precisava da água para misturar os materiais, não é isso? Então, vejam como eram antigamente as construções, né, as moradias. Né, eram pequenas casas, né, longe uma das outras, não era tão próximo, né, tinha bastante espaço, não é isso? Muito verde também, né, ó, aqui plantas, coqueiros, né, vejam aí. Olha só, então a imagem acima é da fortaleza, aquela imagem, essa imagem aqui anterior que a tia está falando, né, é a imagem acima de Fortaleza, atualmente capital do estado do Ceará. Nossa, Fortaleza começou assim, viu aí o Ceará, nosso Ceará. Esse mapa foi produzido em 1726. Nele é possível ver alguns prédios e a organização das cidades, né? Sua cidade certamente tem algumas edificações, no caso a gente já, né, alguma edificação antiga, né, como as antigas de Fortaleza, né? Isso porque ao longo dos anos as cidades se organizaram de forma muito simples, semelhante, né? Teve o que? O comércio, locais de rituais, né? De ritos religiosos, né? Sede administrativa como prefeitura, nós temos a nossa prefeitura, né? Aí temos escolas, né? Por exemplo, santificações que fazem parte da organização urbana, certo? Que santificações são prédios, tá? E agora nós vamos finalizar com os nossos estudos dessa primeira aula, né? Nós vamos ter várias outras aulas, né? Ao longo da semana, ao longo também do ano, lógico, né? Então, gente, nós sempre vamos estar conectados, juntos e conectados, tá? Para que você consiga compreender mais, aprender mais, tá bom? Então, juntas e conectados, sejam bem-vindos, né? Se cuidem. Beijos da tia Cris. Até as próximas aulas. Tchau!